Exatamente. Neste caso, em especial, tentam vingar-se de Maria Eugênia, a quem acusam de lhes ter feito muito mal. Quando? Não sei. Nesta existência ou em outras? Em outras existências. A senhora acredita nas vidas sucessivas, então? Parece-me que é a única opção aceitável para podermos acreditar na justiça divina. Como imaginarmos um mundo em que existem senhores e escravos, homens bons e maus, doentes e sãos, todos criados por Deus? Como entendemos tais diferenças, se Jesus nos ensinou que Deus é Pai e que ama a todos os seus filhos da mesma maneira? Teófilo estava surpreso com as explicações de Mari. Cruzando os braços à frente do peito, prosseguiu questionando: e as almas que vivem em nosso mundo, ficam presas ao corpo que habitam? De certa forma, sim. No entanto, quando o corpo dorme, a alma pode ganhar o espaço e viver uma outra vida, ir em busca de seus interesses, como um pássaro que readquire a liberdade. Entendo. Quer dizer que alguém pode deslocar-se e ir a outro lugar, mesmo longe? Pode aparecer para outras pessoas? Sem dúvida. Teófilo trocou um olhar com mamãe, que não passou despercebido a Mari, que prosseguiu, esclarecendo: fatos semelhantes aconteceram com Maria Eugênia em Paris, quando ela teve ocasião de ver uma mulher no quarto de hotel em que se hospedava com Guilherme. Sim, Virginia falou-me sobre isso. Como médico, ouvi relatos de fatos do gênero inúmeras vezes em minha vida, especialmente de doentes graves que, aproximando-se da hora da morte, viam pessoas falecidas, parentes ou amigos. Mas, na verdade, sempre julguei que fossem causados pela crendice popular. Não são. Posso, inclusive, passar ao senhor um material que coletei e que prova essa realidade. Trouxe comigo para o Brasil e, se for do seu interesse, terei prazer em emprestar-lhe. Teófilo sorriu, agradecido. Faça-me essa gentileza e ficarei muito grato. Aliás, por esses dias devo ir a Santa Clara ver meu amigo Valentim, e aproveitarei para pegar esse material. Ótimo. Sem problemas, doutor. Obrigado, senhora. Confesso que estou surpreso com tudo o que afirmou. São conhecimentos que não se encontram em livros, pelo menos não que eu saiba. Poderia dizer-me onde os obteve, ou com quem? A princípio, aprendi com os filósofos. Sócrates e Platão já falavam sobre esses assuntos. É verdade. Porém, nunca fui muito ligado à filosofia. Sempre tive mais interesse pela biologia e pela anatomia, tanto é que fiz medicina. Entendo. Depois, fui orientada pelos anjos de luz. Mas, que interessante. A senhora recebeu orientação de anjos de luz? A senhora os vê? Maria sorriu diante da perplexidade do doutor, e seu rosto sardento se iluminou. Sim, eu os vejo, ou se converso com eles. São almas de pessoas que já viveram na Terra e que agora habitam o outro mundo, como eles dizem. A diferença entre eles e os seres que vi há pouco é que esses anjos são bons, procuram ajudar as pessoas, têm uma moral elevada e só desejam o bem do próximo. São muito belos, e a luz que os envolve atesta-lhes a condição de almas superiores a nós. E os outros, os que a senhora viu perto da menina, são feios, sujos e escuros, denotando a condição inferior em que vivem. O médico estava pasmo diante de tudo que ouvira. A francesinha crescera agora diante de seus olhos, ganhando uma aura de credibilidade, maturidade e respeito. Fitando-a com expressão diferente no olhar, ele confessou: Senhora Mari, tenho de refletir muito sobre tudo o que a senhora afirmou. Prometo-lhe analisar com bastante interesse as suas ideias. Se puder emprestar-me o material sobre o qual se referiu, ficar-lhe-ei muito grato. Sem dúvida. Pensando bem, creio que irei amanhã mesmo a Santa Clara. Estou ansioso para ter nas mãos esse material. Mas, quanto aos anjos de luz, somente a senhora pode vê-los e ser orientada por eles. Ela balançou a cabeça negativamente, sorrindo. Não, claro que não. Tenho certeza de que outras pessoas também os veem e ouvem. De resto, eles afirmam que está perto o tempo em que todas essas verdades serão conhecidas por todos aqui do nosso mundo terreno. Muito interessante. Oxalá venha logo essa era de luz.
Naquele momento, uma onda de vibrações boas inundou o ambiente de bem-estar, paz e esperança. Mari comentou com sua voz doce e maviosa: sentem uma sensação boa? Os anjos de luz estão aqui. Vamos aproveitar a presença deles para orar ao benefício de Maria Eugênia. Eles sempre afirmam que a oração tem muito poder. Mari convidou-os para irem ao quarto da doente e, lá, posicionaram-se em torno do leito, de mãos dadas. A francesa ergueu a fronte e, fechando os olhos, orou o Pai Nosso em voz alta, sendo acompanhada por Teófilo e mamãe. Depois, comentou, Maria Eugênia foi ajudada. O ambiente agora está limpo e bem mais agradável, com a bênção de Deus. Como a hora avançava, a dona da casa convidou-os a descerem. O almoço não tardaria a ser servido. 30. Informações inquietantes. Mari, Virginia e Teófilo desceram as escadarias e, ao entrarem na sala, encontraram Guilherme e Pierre, que haviam voltado do giro pela propriedade e conversavam animadamente sobre tudo o que tinham visto. Pierre estava encantado e, diante da dona da casa, externou sua admiração. Parabéns, senhora Virginia. Pelo que pude perceber, tem administrado muito bem a fazenda, inclusive fazendo modificações, acrescentando melhorias. Obrigada, senhor Pierre. Faço o que posso. Felipe Figueiredo, meu falecido marido, tinha uma maneira de pensar mais rígida, sempre avesso a mudanças e, assim, não aceitava novidades. Penso diferente e busco o progresso. Em relação aos escravos, por exemplo, acredito que devam ser tratados com mais dignidade e respeito, como seres humanos que são, e coloco em ação minhas ideias. Sem dúvida. Conversei com alguns deles e pude notar que se sentem felizes, trabalham sorridentes e, aqueles que têm família, falam com satisfação das novas casas que ganharam. Procuro fazer o melhor para eles, senhor Pierre. Dessa forma, todos nós ganhamos. Desde que foram abolidos os castigos no tronco, os escravos tornaram-se mais tranquilos e satisfeitos, trabalham com mais disposição, o que tem gerado um rendimento significativamente maior. Pierre, com verdadeiro entusiasmo, prosseguiu, a senhora está aplicando ideias humanistas de profundo valor social. Enquanto houver escravidão, que sejam dadas melhores condições de vida para os escravos. Evidentemente, os abolicionistas desejam mais. A extinção do tráfico e da escravatura, algum dia, será realidade em nossa terra, a exemplo de outros países. Mas as mudanças devem começar dessa forma, devagar, de modo a se transformar em um hábito para a sociedade e modificar o modo de pensar e os costumes dos fazendeiros, por atitudes mais dignas e respeitosas em relação aos seus servos. Guilherme, que ouvia calado, mas com interesse, afirmou com ênfase, penso exatamente como você, Pierre. É inadmissível que ainda tenhamos escravos aqui no Brasil. Estou tentando modificar as coisas lá na Santa Clara, porém reconheço que, enquanto meu pai for vivo, será difícil. Ele não aceita minhas ideias, que considera revolucionárias e prejudiciais aos nossos interesses. Concordando com ele, a dona da casa acrescentou, é só uma questão de tempo, Guilherme, como afirma nosso amigo Pierre. Tenho recebido informações de várias pessoas, donos de terras, que já pensam como nós. Nossa posição tem recebido valiosa colaboração de todos aqueles que estudaram na Europa, como nós, e que retornam com o pensamento abolicionista, não aceitando mais a escravatura em nossa sociedade, e que irão colaborar na implantação de novas conquistas. Particularmente, considero vergonhoso o fato de ainda termos escravos aqui no Brasil. Em seguida, notando que Odete assomara a porta e lhe fizeram um sinal, levantou-se e, com um sorriso, convidou os demais, caros amigos, nossa conversa está ótima, porém o almoço será servido dentro em pouco, passemos à sala de jantar. Dialogando alegremente, os convidados acompanharam a dona da casa, encaminhando-se à sala ao lado e acomodando-se em torno da grande mesa, impecavelmente arrumada. À cabeceira, mamãe exercia perfeitamente seu papel de anfitriã. Ao terminar a refeição, Mari elogiou o almoço.
Cara Virgínia, os pratos aqui servidos e as sobremesas agradariam aos mais exigentes paladares. Agradeço-lhe as palavras gentis, minha querida. O elogio, vindo de uma francesa, tem ainda mais valor. Florência, minha cozinheira, ficará orgulhosa, disse com um sorriso, e completou, uma vez que todos estão satisfeitos, passemos a outra sala. Os cavalheiros, após o café, trocaram ideias sobre negócios e a situação econômica do país, uma vez que a cultura da cana-de-açúcar estava em decadência e as plantações de café surgiam com plena força, gerando lucros extraordinários, visto que não exigiam grandes e vultosos investimentos, como a montagem do engenho. As mulheres, em outro canto, um pouco afastadas, falavam sobre assuntos mais amenos. Lamento profundamente, Mari, que a querida Leonora não tenha podido acompanhá-los. Seria muito bom se ela também estivesse aqui conosco. Sem dúvida, Virgínia. Todavia, nossa hospedeira não podia afastar-se do solar, pois Monsieur Cerqueira não estava sentindo-se bem hoje. Ah! Leonora tem sofrido bastante. Pobre Valentim. Está muito doente, o que torna a vida de nossa amiga mais difícil, lamentou minha mãe. Sim, mas não me refiro somente à doença, que por si só é bastante grave. Noto também, Virgínia, que Monsieur Cerqueira é alguém de personalidade muito difícil. A enfermidade é algo que pode atingir qualquer pessoa, porém conheço doentes em piores condições que a dele que são tranquilos e resignados. Monsieur Cerqueira, porém, se comporta pessimamente. Lamento por Leonora, que tenta disfarçar-lhe as grosserias, as indelicadezas, justificando-lhe as atitudes. A anfitriã meneou a cabeça, concordando. Compreendo o que quer dizer, Mari. Conheço a família Cerqueira há longo tempo e posso lhe assegurar que ele sempre foi assim, difícil e descontente com tudo. Por mais que a esposa tente agradar-lhe, não consegue. Porque tal comportamento? Sempre teve tudo. Lembro-me de Valentim quando jovem. Era um rapaz bonito, elegante e muito rico. Casou-se com uma das moças mais belas da nossa região e, apesar do que a vida lhe tem dado, vive insatisfeito. Mari pareceu pensar por alguns instantes e depois considerou, Virgínia, uma parte desse comportamento é dele mesmo, isto é, Monsieur Cerqueira mostra o que realmente é. Outra parte é causada por inimigos espirituais, que ele fez com seu modo de ser, nesta ou em outras vidas. A anfitriã olhou espantada. Você os vê? Sim, como a vejo agora. Perturbam-no, aumentam-lhe as dores, provocam mal-estar, angústia e desequilíbrio. É por isso que ele se sente muito pior do que realmente deveria estar. A amiga fitou-a, mostrando que entender a situação, a qual lamentava profundamente, e indagou-lhe, Mari, o caso de minha filha é semelhante ao de Valentim Cerqueira, não é? De certo modo, sim, Virgínia. Foi o que pensei. Diga-me uma coisa, quais almas penadas você viu junto de Maria Eugênia, quando estávamos nos aposentos dela? Várias almas sofredoras e encolerizadas, como a escrava Rita, Miguel, o pai dela, Monsieur Felipe Figueroa, Monsieur Frederico Figueroa e várias outras. Minha mãe estava surpresa. Mari, como sabe que são essas pessoas se não os conheceu em vida? Meu sogro, especialmente, Frederico Figueroa, morreu há muito tempo. Eu sei, simplesmente. Ah! E o que dizem essas almas penadas? De modo geral, acusam Maria Eugênia por males que lhes causou. Outros, como o pai dela e o avô, tentam fazer com que ela reaja e lute, para tomar conta da fazenda, que julgam mal administrada, entre outras coisas. Meu Deus! Então, é verdade que meu falecido esposo está por aqui. Por isso notei em minha filha reações e ideias extremamente parecidas com as dele. Sem dúvida. Em Maria Eugênia, que é filha com a qual ele tem relações, Monsieur Felipe Figueroa encontrou alguém maleável e dócil em seus pensamentos, capaz de tomar atitudes por ele. A dona da casa estava assustada. Mas então a situação é muito pior do que pensava. Com serenidade e firmeza, Maria respondeu, tentando serenar a dona da casa,
Não diria que a situação é pior, Virgínia, porém que precisa ser tratada de outra maneira. A anfitriã ia perguntar que outra maneira seria essa, quando viu Guilherme que se aproximava, falando da necessidade de se despedirem. Querida senhora Virgínia, precisamos partir agora, pois já é tarde e tenho providências a tomar ainda hoje. Mari levantou-se e, olhando para a amiga, assegurou-lhe, obrigada pela hospitalidade, Virgínia. Voltaremos o mais rápido possível ao assunto sobre o qual falávamos. Não se preocupe. Despediram-se e, alguns minutos depois, a carruagem levando Pierre, Mari e Guilherme desapareciam longe, na curva da estrada. Com expressão grave, Teófilo aproximou-se mais da amiga, segurou-lhe a mão e convidou, venha comigo. Vamos caminhar um pouco pelo jardim, Virgínia. Com um sorriso, ele ofereceu-lhe o braço e saíram pelas alamedas, lentamente, apreciando a tarde morna e bela, com o sol mais ameno. Tivemos um dia realmente agradabilíssimo, não é verdade? Tudo foi perfeito. Apesar da contrariedade que sentiu quando eles chegaram, logo pela manhã, considero que foi um dia, além de aprazível, bastante instrutivo. É verdade, respondeu ela, distraída. O médico voltou à carga, contudo, para alguém que teve um bom dia, está muito preocupada. Gostaria de saber o que a deixou com a testa tão franzida. Mas ela continuava calada, olhando fixamente para frente, imersa em seus pensamentos. Teófilo apertou delicadamente a mão que se lhe apoiava no braço e insistiu, não me responde, Virgínia. Parecendo ter voltado a si, afinal ela se deu conta da presença dele. Desculpe-me. Falou comigo, Teófilo? Balançando a cabeça, ele afirmou, parece que o problema é sério. Nem sequer ouve o que digo. O que está acontecendo, Virgínia? Foi a conversa que teve com Mari que a deixou desse jeito. Ela sentia-se perturbada, tensa. Como estavam perto do caramanchão de rosas, ela sugeriu, vamos sentar-nos ali. Preciso repousar um pouco. Acomodaram-se no banco, e Teófilo voltou a indagar-lhe, então, vai me contar ou não o que a preocupa? Virando-se para seu acompanhante, ela tinha os olhos marejados de lágrimas. Estou com medo, meu amigo. Ela parecia um passarinho assustado, e Teófilo aconchegou-a em seus braços. Com a cabeça dela apoiada em seu peito, ele sentia um calor gostoso invadi-lo. Eu estou aqui, Virgínia. Nada tema, minha querida. Conte-me o que aflige. Ganhando ânimo, ela respirou profundamente e começou a narrar-lhe a conversa que tivera com Mari, e que tanto a deixara assustada. Depois, sem poder segurar mais as lágrimas, ela lhe perguntou, será possível? Será verdade o que ela me disse? Não sei, minha querida. No entanto, você não afirmou que Mari viu almas ou seres? Sim, isso mesmo. Então, como Mari poderia saber que eram Rita, Miguel, Felipe, seu falecido marido, e até Frederico Figueroa, seu sogro? É verdade. Concordo com você. Mas tudo isso é um enigma. Com expressão grave, Teófilo respondeu, pois pretendo decifrar esse enigma com a maior brevidade possível. Estou resolvido a ir amanhã cedo à fazenda Santa Clara. Primeiro, passarei para dar uma olhada em Maria Eugênia, em Josias e, claro, em você, falou, endereçando-lhe um olhar cheio de amor, e completou o traço. Depois visitarei Valentim Cerqueira, já que o trajeto é o mesmo. A amiga corou sob esse olhar e levantou a cabeça, interessada. Bem pensado, Teófilo. Posso acompanhá-lo? Isto é, se não for atrapalhar. Com um largo sorriso o médico aprovou, ótima ideia. Iremos juntos. Será um prazer tê-la ao meu lado nessa pequena viagem. Além disso, teremos ocasião de conversar com Mari e trocar ideias sobre esses assuntos que tanto incomodam. A dona da casa desanuviou o semblante, mais calma com a decisão tomada. Eles permaneceram algum tempo calados, aproveitando a proximidade um do outro, sentindo o coração bater em único som, até que Teófilo murmurou, lamento, minha querida. Ficarei o resto da tarde aqui, ao seu lado, porém preciso retornar para a vila. Ela levantou a cabeça,
Ajeitou os cabelos e balbuciou terna: eu sei. Amanhã cedo estaremos juntos de novo. Também preciso tomar algumas providências, uma vez que amanhã irei ausentar-me. Vamos. Ergueram-se e voltaram para o casarão, caminhando lentamente, como se quisessem estender ao máximo os instantes que lhes restavam. Entraram na casa grande e o doutor subiu as escadarias para dar mais uma olhada em sua paciente. Como ela estivesse dormindo tranquilamente, reiterou as recomendações a Dionísio e Disseu. Tommy trouxe o cavalo do médico, e ele despediu-se. Então, até amanhã, Virgínia. Até amanhã, Teófilo. Após a partida do médico, mamãe chamou seu capataz. Notificou-o de que precisaria ausentar-se no dia seguinte, deu-lhe algumas ordens e informou: pretendo ir até a fazenda Santa Clara. Se houver algum imprevisto e precisar de mim, sabe onde me encontrar. Sim, sim, a Virgínia. Não se preocupe. Não vai acontecer nada. Espero. Confio em você, Roque. Vá sossegada, sim é. Tomarei conta de tudo por aqui. O capataz afastou-se e ela subiu as escadarias para repousar um pouco em seus aposentos. Antes, foi me ver. Como ela está, Dinha? Bem, sim é. Dorme tranquila há horas. Não percebi mais aquela agitação de antes. Graças a Deus. Dinha, estou bastante cansada e vou repousar um pouco. Se minha filha acordar, ou se precisar de alguma coisa, avise-me. Sim, sim, a Virgínia. A senhora entrou em seus aposentos e jogou-se no leito. Estava com a cabeça confusa e precisava repousar. Os problemas eram muitos, as preocupações imensas, e, diante de assuntos que não entendia, sentia-se perdida. Ansiava por conversar com Mari, pedir-lhe explicações, tentar entender o que estava acontecendo. Tensa e ansiosa, ela mal conseguia esperar pelo dia seguinte. Odete veio avisar que o jantar estava pronto e Florência queria saber se podia servi-lo. Odete, eu não estou com disposição para descer mais hoje. Traga-me apenas alguma coisa leve, um prato de sopa e algumas torradas. Sim. Não demorou muito, a escrava retornou com uma bandeja que continha um prato de sopa de aroma irresistível, mais algumas torradas e um copo de suco. A senhora sentou-se à pequena mesa redonda e comeu com vontade. Depois, a criada tirou-lhe as roupas, vestindo-lhe uma leve camisa de dormir. Ela voltou para o leito, tomou as gotas prescritas pelo médico e, em pouco tempo, estava dormindo a sono solto. Mamãe despertou na manhã seguinte sentindo-se bem disposta e tranquila. Lembrava-se de ter sonhado com o pai Albino e conversado muito com ele. Então, ela bateu na testa, dando-se conta: como não me lembrei de pai Albino, justamente ele, que sempre me tem socorrido nas necessidades. Preciso falar com ele. Tocou a sineta chamando a criada para ajudá-la a se vestir. Logo mais, já estava tomando o café da manhã. Sentando-se à mesa, pediu a Odete que fosse chamar pai Albino. Acabara de sentar-se no seu gabinete, quando o ancião chegou com seu jeito manso. Assim me chamou? Ah, pai Albino, preciso muito lhe falar. Sente-se, por favor. Sabe que sonhei com o pai Albino esta noite? Ele acomodou-se, dando uma risadinha. Sei sim, filha. Conversamos bastante. No entanto, não me recordo de nada. Despertei bem, serena, mas de nada me lembro. Não tem importância, filha. Sua alma sabe. Vai lembrar aos poucos, quando precisar. Ah, pai Albino, estou preocupada com minha filha. Uma amiga disse-me que várias almas penadas estão tentando prejudicar Maria Eugênia. O que faço? Ore, sim, a Virgínia. Ore. Quanto ao que sua amiga falou, já conversamos sobre isso, lembra-se? Sim, pai Albino. Mas até meu sogro, Frederico Figueiroa, está junto dela. Cada um de nós atrai para perto de si aqueles com os quais tem ligação, filha. Vá conversar com sua amiga que veio de longe. Ela poderá ajudar bastante e orientar a Sinhá quanto a esse problema. Todos nós trabalhando juntos podemos fazer muito pela Sinhazinha e por aqueles que já morreram e continuam presos ao nosso mundo. Obrigada, pai Albino. E que Deus nos ajude.
Hoje mesmo vou falar com minha amiga. O idoso levantou-se e deixou a sala lentamente. Ela, mais encorajada, ficou mais um pouco ali, colocando em ordem alguns papéis. Não tardou muito, Teófilo chegou. Cumprimentaram-se e subiram para os meus aposentos. Acordada, eu tomava o café da manhã. Bom dia, minha filha. Está com ótima aparência hoje. Tenho dormido bastante, mamãe. Como se sente, Maria Eugênia? O médico perguntou, examinando-a. Estou bem, doutor. Um pouco sonolenta, apenas. É natural. Você precisa de bastante repouso. Se conseguir, leia um pouco, que lhe fará bem. Mais tarde voltarei para vê-la. Mamãe e o médico saíram, após ele ter feito algumas recomendações à Dinha. Desceram as escadarias e seguiram para a porta da frente. De braços dados, caminharam até a carruagem, que estava à espera. O dia amanhecera limpo e claro. A passarada voava no alto, enquanto outros gorjeavam nas árvores. Tudo lhes parecia maravilhoso nesse dia, satisfeitos por estarem juntos, a sós, trocavam olhares carinhosos. Teófilo, pela primeira vez, falou dos seus sentimentos. Virgínia, nesses poucos dias de maior convivência, eu me deixei envolver pelo seu fascínio, pela sua presença encantadora. A verdade é que eu amo você como nunca amei antes na vida. Ela deitou a cabeça no ombro dele e corou de prazer ao ouvir essas palavras. Também eu, Teófilo, descobri em você o amor da minha vida. Jamais amei ninguém antes, pode acreditar. Casei-me por um acordo entre famílias, não por amor. E, ainda que honrasse e respeitasse meu marido, ele nunca conseguiu despertar em mim outro sentimento que não fosse carinho e amizade. Teófilo, delicadamente, levantou o queixo de sua acompanhante e beijou-a com ternura e emoção. Ambos estavam elevados e felizes. Uma última reação surgiu nela, que se afastou um pouco dele, exclamando, não sei se estamos agindo bem, Teófilo. Afinal, tenho uma posição a manter, uma filha, e não sei. Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos mácios e perfumados dela. Minha querida, você e eu somos livres. Ambos somos viúvos e não temos de dar satisfação da nossa vida a ninguém. Temos o direito de ser felizes. Tem razão, querido. Só devemos satisfação às nossas famílias. Conversando, nem perceberam o tempo passar. Quando a carruagem parou, estavam na fazenda Santa Clara. 31. Os mortos falam. Leonor andava distraída pelo jardim, contemplando suas flores, quando ouviu o ruído de uma carruagem que chegava, ergueu a cabeça e, reconhecendo que era da fazenda Santa Genoveva, com muita satisfação foi receber as visitas. Teófilo apeou, depois se virou e deu a mão à sua acompanhante, ajudando-a a descer. Sejam bem-vindos à nossa casa. Leonor abraçou a amiga com imenso carinho, em seguida cumprimentou o médico, eufórica. Que lembrança feliz, doutor. Estávamos com saudade do senhor. Desta vez, demorou muito a vir nos visitar. Guilherme avisou-me de que o senhor estava por vir e fiquei contente, pois Valentim tem estado inquieto e nervoso. Teófilo inclinou-se, beijando-lhe a mão estendida, enquanto justificava-se. Tem razão, senhora Leonora. Estava devendo-lhes uma visita, porém os compromissos eram muitos e inadiáveis. Mas não pense que me descuidei do meu amigo e paciente Valentim, pois sempre me mantive informado sobre as condições dele por Guilherme, quando este ia à vila. Ontem, ao noticiar à senhora Virgínia que pretendia visitar a Santa Clara nesta manhã, ela não resistiu, animando-se a fazer-me companhia, saudosa da sua presença. Assim, cá estamos. Meu paciente está acordado? Pois fez muito bem. Não poderia dar-me maior prazer do que trazer consigo minha grande amiga. Meu marido está acordado, sem dúvida. Embora nada tenha para fazer, não perdeu o hábito de despertar cedo. Mas, vamos entrar. Valentim deve estar em seus aposentos, como sempre. Quanto a nossos hóspedes, foram dar um passeio pela fazenda com Guilherme, aproveitando o sol matinal, mas não devem demorar. Entraram. Leonora, dirigindo-se à amiga, desculpou-se, querida Virgínia,
Não se incomoda de aguardar aqui na sala, enquanto levo o doutor até os aposentos de Valentim. Sei o quanto esta visita é importante para ele, e não quero privá-lo desse encontro nem por mais um minuto. Prometo não me demorar. Enquanto isso, Teresa lhe servirá alguma coisa. Não se preocupe comigo, Leonora. Ficarei bem. Gaste o tempo que for preciso. A escrava, que discretamente aguardava as ordens a certa distância, após a saída da sua sinhá se aproximou, inclinando-se. Sinhá Virgínia, o que deseja tomar? Um café, um chá ou um refresco? Apenas água, Teresa. Apesar de cedo, o sol já está forte e cheguei acalorada. É verdade, sinhá. Se continuar assim, vai acabar chovendo. A negra pediu licença e afastou-se, enquanto a visitante se acomodava no sofá. Logo depois a escrava voltou, trazendo em uma bandeja um copo com água, que entregou à senhora. Obrigada, Teresa. Pode ir agora, não se preocupe comigo. Sim, sinhá. Se precisar de alguma coisa, é só tocar a sineta. Mamãe ficou só, sentindo o prazer de estar naquela casa e, ao mesmo tempo, a ansiedade de reencontrar Mari, em quem depositava tantas esperanças. Quem sabe, também, Teófilo conseguiria conversar com Guilherme, já que no outro dia não surgira a oportunidade, arrancando dele a confirmação do motivo que teria afastado Maria Eugênia de Ritinha. Pensou. 10 minutos depois, Leonora retornou sorridente, indo ao encontro da amiga. Deixei o doutor conversando com Valentim. Novamente, quero externar-lhe o prazer que me causa a sua presença aqui em nossa casa, Virgínia. Quando a carruagem chegou, julguei que estivesse com Maria Eugênia. Como está ela? Está tão bem quanto possível, mas ainda acamada em virtude dos últimos acontecimentos. Leonora se preparava para responder, quando ouviram ruídos de vozes e risadas. Pouco depois, Guilherme apareceu à porta, seguido de Maria e Pierre. Vinham corados, alegres, olhos brilhantes de prazer pela cavalgada ao ar livre. Diante da recém-chegada, mostraram a satisfação que sua presença lhes causava. Cumprimentaram-se e a conversa generalizou-se, agradável e amena. Logo, o médico veio do interior da casa para integrar-se ao grupo. E então, doutor Teófilo, o que achou de meu marido? Traço indagou Leonora. Cara senhora, a doença segue seu curso, mas ele está relativamente bem. Poderia estar melhor, se desejasse melhorar. Noto, porém, que Valentim não se ajuda e isso dificulta meu trabalho. Mari balançou a cabeça concordando. Preocupada com as palavras do doutor, Leonora virou-se para ela e murmurou: o que nosso médico disse tem a ver com o que temos conversado, Mari? Sim, Leonora. Concordo com o doutor Teófilo quando diz que Monsieur Cerqueira não se ajuda. Conhecerão-nos há pouco tempo, mas já pude perceber que a personalidade dele é difícil. Sempre vê as coisas pelo lado negativo, reclama de tudo, nada está bom. Se agisse diferente, o resultado do tratamento seria outro. Surpreso com as ponderações da francesa, o médico confirmou: é verdade, senhora Leonora. Tenho 2 pacientes que estavam em pior situação que nosso Valentim, e que, apesar da idade, se recuperam rapidamente. Porém, são pessoas que têm fé em Deus, oram com frequência, são otimistas, bem-humoradas e estão sempre alegres. Desejam sarar e jamais se queixam de nada. Creio que isso faz a diferença, pelo menos é o que pude perceber. Leonora suspirou, desalentada, mas, o que fazer? Tudo o que depende de mim, eu faço. Todavia, não posso mudar a cabeça de meu esposo. Sabemos disso, senhora Leonora, tranquilizou o médico. Estavam assim dialogando, cada um querendo dar a sua opinião, uns concordando e outros discordando dessas ideias, o que gerou certa agitação, pois falavam todos ao mesmo tempo, em um vozerio confuso que tumultuou o ambiente. Nesse momento, Mari começou a dar sinais de que não estava bem. Sua expressão se modificou, passou a transpirar muito e reclamou estar sentindo um calor terrível, enquanto tentava abrir o botão que lhe fechava a gola alta da blusa. Sentado diante dela,
Teófilo notou-lhe o mal-estar e aproximou-se rapidamente, segurando-lhe o pulso, e verificando que estava muito acelerado. O brusco movimento dele, correndo para junto de Mari, atraiu a atenção dos demais, que se calaram. Mamãe levantou-se, pondo-se a abaná-la com um leque que estava sobre a mesinha ao lado, enquanto o médico auscultava-lhe o coração, cujos batimentos eram rápidos e desordenados. Senhora Mari, o que está sentindo? Perguntou, enquanto retirava um vidrinho de remédio da maleta, com a agilidade do profissional acostumado a emergências. Não teve tempo, porém, de lhe dar a medicação. Quando ia colocar as gotas entre os lábios de Mari, ela começou a falar, com voz grossa e rouquenha, totalmente estranha, acusando modos grosseiros que destoavam completamente das suas maneiras usuais. Vamos nos vingar daquele miserável. Ele não perde por esperar. Não adianta tentar ajudá-lo. Tudo o que fizerem será inútil. Ele pagará por tudo que nos fez sofrer. Maldito! A fisionomia de Maria mudara completamente. Testa franzida, sobrancelhas contraídas e olhos injetados de sangue, apresentava uma expressão cruel e a boca, ligeiramente caída nos cantos, tinha um ar irônico. Após fazer aquelas ameaças, começou a rir assustadoramente, um riso escarninho e sibilante, que parecia saído das entranhas da terra. Todos estremeceram, apavorados. Minha mãe, um pouco mais informada sobre assuntos do além-túmulo, notando que era alguém do outro mundo e enchendo-se de coragem, perguntou: quem é você? Isso não importa. Ele sabe quem eu sou e isso me basta. Seja você quem for, afaste-se, em nome de Deus. Diante do nome de Deus, por ela pronunciado sob inspiração de amigo espiritual que se fazia presente, a entidade fechou os olhos, acalmando-se aos poucos, e acabou por se afastar. Após alguns minutos, Mari voltou a si, surpresa ao perceber a expressão assustada dos demais. Como está, senhora Mari? Perguntou o médico, tomando-lhe o pulso e confirmando que normalizara, assim como os batimentos cardíacos. Pode dizer-nos o que aconteceu? Ela respirou profundamente, ajeitou os cabelos ruivos e respondeu com voz fraca: não se preocupem, estou bem agora. Comecei por notar muitos seres aqui junto de nós, alguns bastante irados e violentos. Um chamou minha atenção de forma especial, era um escravo todo machucado. Ele se aproximou de mim. E não vi mais nada. Acho que era uma alma penada que conversou conosco, Mari. Não sei como aconteceu, mas, pelo que senti, trata-se de um inimigo de Valentim Cerqueira, informou mamãe em voz baixa, ainda trêmula de susto. Em lágrimas, Leonora confirmou as palavras da amiga: é verdade, Mari. Virgínia tem razão. Também senti a mesma coisa. Ele deseja vingar-se de meu marido. Agora mais fortalecida, Mari assumiu o controle da situação, informando: isso não importa agora. Temos de ter fé. Vamos rezar pedindo o amparo de Deus para esta casa, para seus moradores e para todos nós. Pense em Jesus e, de mãos dadas, vamos rezar o Pai Nosso. Todos se levantaram e fizeram um círculo. Ela elevou os olhos para o alto e começou a orar, sendo acompanhada pelos demais. Quando terminaram, o ambiente havia mudado radicalmente, estava tranquilo e cheio de paz. Eles se olharam, sem entender direito o que tinha acontecido e, mais ainda, com a mudança do ambiente. Todos sentiam um grande bem-estar. Ao notar a perplexidade geral, Mari pediu-lhes que se acomodassem em seus lugares e explicou: os anjos de luz estão aqui agora, nos protegendo e amparando. Ela parou de falar, e seus olhos pareciam fixar um ponto qualquer à distância. Depois prosseguiu: vejo alguém que se aproxima. É uma mulher bela, jovem de pele clara, rosto suave e sorriso meigo. Veste um encantador traje branco de renda. Seus cabelos são pretos e encaracolados. Ela leva a mão a um colar que traz no pescoço, é uma corrente de ouro com um lindo camafeu rosado. Ela faz pressão sobre um pequeno botão na lateral, o camafeu se abre, parece ter a imagem de um homem. Mas, que pena! Por mais que tente, não consigo ver-lhe o rosto. E ela fez questão de mostrar-me esse camafeu. Por que será?
Prestando atenção ao que Mari dizia, ninguém notou a expressão de assombro de Teófilo, até que ouviram seus soluços. É minha falecida esposa. Tenho certeza. Tenho certeza. Meu Deus. Ah! É verdade, doutor. Sorridente, ela confirma ser sua esposa. Diz chamar-se Helena e deseja mandar-lhe um recado, disse Mari. Recado? Que recado? Mari, agora com suave sorriso no semblante sereno, parece estar ouvindo alguém. Após alguns segundos, transmitiu com voz pausada: meu querido Teófilo. Estou muito feliz por poder estar aqui hoje e ter a oportunidade de falar-lhe. Asseguro-lhe que a vida não se acaba no túmulo, como você imaginava. Continuamos vivendo e sendo os mesmos que éramos antes. Estou muito bem e continuo amando como sempre amei. Seja feliz, meu querido. Você merece a felicidade que não pude lhe dar, por ter retornado tão cedo à verdadeira vida. Todavia, essa era a decisão de Deus, a qual não pude me furtar. Tenha minha bênção. Que Jesus os abençoe. Até um dia. Quando a entidade terminou de falar, todos estavam emocionados, especialmente Teófilo e mamãe, que perceberam a intenção de Helena de libertá-lo do compromisso matrimonial, rompido com a morte física. Teófilo desejou falar, conversar com a querida morta, mas não conseguiu. A emoção o dominava e a voz não saiu, em razão de um nó apertar-lhe a garganta. O impacto da presença das entidades ali, naquele momento, foi tão grande, tão inegável e tão extraordinário, que todos permaneceram calados, entregues aos próprios pensamentos e reflexões. Guilherme, de cabeça baixa, monologava intimamente, lembrando-se de que ele mesmo tivera uma experiência desse gênero e que Mari confirmara a veracidade desses casos. Percebera a alma de Rita nos aposentos do hotel. Sim. Não tinha dúvida alguma. Ela, de alguma maneira, estivera ali com ele. E, tanto era verdade, que sua esposa, Maria Eugênia, vira a imagem de Rita no quarto, não uma, mas várias vezes, deitada no leito ou de pé, a um canto do aposento, a observá-los. Leonora mantinha-se lívida. Sim, acreditava em tudo o que acontecera pouco antes, pois a mudança de Mari não deixava dúvidas quanto a isso. Ela, sempre tão delicada, gentil, educada, não teria condições de mostrar tanta grosseria de atitudes. E não era só isso. O jeito, a maneira de ser, os gestos, a expressão dos olhos e a própria voz, tudo era diferente. Depois, a delicadeza, a suavidade e a doçura de Helena, a quem o doutor reconhecera como sua falecida esposa. Sim, não podia duvidar mais. Entretanto, sentia-se assustada ao imaginar que seres violentos e diabólicos estariam desejando vingar-se de seu esposo. Pierre, que sempre se recusara a acreditar nas ideias da esposa, mantendo-se distante e observador, agora tivera uma prova irrefutável de tudo aquilo que Mari afirmava. Decidiu que, a partir desse dia, passaria a analisar melhor o assunto. Após essa experiência notável, que jamais supusera possível, de poder ter notícias da pranteada esposa que lhe tanto amava, Teófilo agora se sentia tranquilo, em paz consigo mesmo. A saudade que tanto lhe doera estava acalmada, e o coração, satisfeito e sereno. Sim, teria de procurar informar-se melhor sobre esses fenômenos que tantas vezes ouvira de pacientes, inclusive de alguns em fase final de existência, histórias essas em que nunca acreditara, pensando ser imaginação ou alucinação daquele que partia. De todos, minha mãe era a pessoa que tinha melhores condições de entender o que havia acontecido, por tudo o que ela já vivera comigo, pelas conversas tão esclarecedoras que mantivera com o pai Albino e até pelas palavras de Miguel, que deixara claro estar vendo almas do outro mundo ali, na Pedra Grande, perturbando sua paz, tirando-lhe o sossego. Mari, calada e serena, entendia o que estava se passando na cabeça de cada um e aguardava que esse primeiro momento passasse, pois tinha certeza de que logo o crivariam de perguntas. Teófilo, ainda emocionado, porém retomando a posição de homem estudioso e interessado em pesquisas, pela própria formação profissional, levantou a cabeça, pigarreou e dirigiu-se a ela. Cara senhora Mari.
Estou ainda tentando entender tudo o que aconteceu há poucos minutos. Fatos que não nego, em absoluto. Ao contrário, tenho de lhe agradecer por ter transmitido o recado de minha querida esposa Helena. Pela descrição que fez, eu já não tinha dúvidas da presença dela. Havia reconhecido Helena por cada detalhe que descreveu. Era como se a estivesse vendo aqui, na minha frente, viva. Fez uma pausa e prosseguiu. Ficou claro que ela não desejava que eu tivesse dúvidas. E o fez, provando-me cabalmente sua presença pelo colar que lhe mostrou e do qual a senhora não poderia ter conhecimento, pois ninguém mais aqui sabia disso. Esse colar foi um presente que lhe dei no dia do nosso casamento e do qual jamais se separava. E provou-me isso hoje, trazendo consigo dependurado no pescoço. A joia realmente se abre, como descreveu, e a imagem que a senhora viu e não conseguiu identificar é a minha, com 20 anos de idade. Parou de falar, levou a mão ao algibeire e de lá retirou uma corrente de ouro com belo camafeu e, com a voz embargada agora pela emoção das recordações, ele apertou um pequeno dispositivo que o fez abrir e mostrar um delicado busto feminino. Quando encomendei essas peças ao joalheiro, havia mandado fazer também pinturas em porcelana com a imagem dela e a minha, que foram incrustadas nas joias, para que cada um de nós pudesse estar sempre com o outro perto de si, mesmo à distância. Vejam. Passou o camafeu que estava em seu poder, e os demais puderam ver o belo rosto de uma jovem no auge da beleza. Todos ficaram emocionados. Ao pegar a joia por sua vez, Mari olhou para a linda mocinha, quase uma criança, que ali estava sorridente. Exatamente como a vi, apenas com alguns anos a mais. Até o vestido é o mesmo. Sem dúvida. É o traje de noiva que usou no nosso casamento. Depois que todos viram a imagem de Helena, Teófilo guardou a relíquia e prosseguiu. Senhora Mari, poderá responder alguns questionamentos nossos? Sem dúvida. Com prazer, doutor. Bem. Todos nós ouvimos aquele homem fazendo ameaças e as mudanças que se processaram na senhora. Fisionomia, modos, voz, enfim, tudo. Depois, vimos a senhora totalmente diferente, voltando a ser a mesma, eu diria, repassando-me o recado de minha falecida esposa. Por qual processo isso se dá? O que acontece nesse momento? E por quê? Os demais se inclinaram um pouco para a frente, interessados nas questões que eles mesmos tinham em mente e nas respostas que gostariam de ter. Maria sorriu timidamente e respondeu, não acreditem que tenho todas as respostas, porque isso não é verdade. E verdade, sim, que tenho procurado informações, estudado o assunto, mas é tudo muito novo para mim também. Sei o que os anjos de luz me dizem, aqueles que já morreram continuam vivos e podem falar conosco. Cada um deles traz suas características de quando habitava o nosso mundo, porque continua sendo o mesmo, até que deseje melhorar. Então é por isso que o homem mostrava um comportamento, e a esposa do doutor, um outro mais refinado, eu diria, considerou Guilherme. Exatamente, Guilherme, concordou Mari, prosseguindo, cada um mostra o que é, como viveu, os valores morais que já adquiriu, os sentimentos, desejos e defeitos que faziam parte do seu modo de ser. Teófilo pareceu refletir um pouco e tornou a questionar. Até aí posso entender perfeitamente. Todavia, parece que ambas as... nem sei como dizer. Aparições? Manifestações traço talvez seja o termo mais apropriado, foram diferentes na maneira de se apresentar. Percebe o que quero dizer, senhora Mari? Ela balançou a cabeça, concordando, sim. Digamos que o ser masculino, mais rude, grosseiro, irritado e violento, agiu tomando meu corpo de forma brusca, não me respeitando, agindo contra a minha vontade. Posso assegurar-lhes que raramente isso acontece. E a senhora Helena, de educação mais esmerada, de comportamento cordial e atencioso, gentilmente aproximou-se de mim e solicitou-me, delicadamente, o favor de transmitir-lhe um recado, o que fiz com satisfação. Entendeu a diferença, doutor? Sim, ele e os demais haviam entendido. Conversaram um pouco mais, trocando ideias sobre o palpitante tema,
Até que Teresa veio avisar que o almoço estava pronto. A anfitriã convidou a todos para se dirigirem à sala de jantar. Leonora procurou saber se Valentim iria almoçar na mesa com as visitas. Foi notificada de que o esposo não iria comparecer. O escravo que o servia informou que seu senhor, durante a manhã, tinha sentido muitas dores e depois, estranhamente, se aquietara, acabando por adormecer. Nesse momento estava dormindo profundamente. Então meu esposo tomou outra dose da medicação? Não, sim, a Leonora. O estranho é que as dores passaram sem que ele tivesse tomado o remédio. Leonora não pôde deixar de notar que esse fato tinha relação com o que acontecera na sala, mas absteve-se de comentar diante dos servos. Acomodaram-se ao redor da mesa e logo foram sendo servidos pelos escravos. A conversa transcorreu amena e agradável, enquanto os pratos se sucediam, embora a dona da casa e os convivas se mostrassem mais calados e introspectivos, com a mente ainda sob o impacto do acontecido pela manhã. Gostariam de prosseguir falando sobre o palpitante tema, mas diante dos serviçais preferiram não tocar no assunto que tanto os impressionara. Em seguida se dirigiram para outra sala. Como de hábito nessa hora, os cavalheiros puseram-se a conversar sobre negócios. As damas sentaram-se no jardim de inverno. Leonora aproveitou esse momento para contar o estranho fato que sucedera com seu marido. Mari confirmou que a entidade que falara por intermédio dela fora socorrida, pois a vira afastando-se bem mais calma, ladeada por 2 anjos de luz. Mamãe ouviu o que as outras diziam, mas permanecia calada, pensativa. Ao notar seu estado, a anfitriã indagou: querida Virgínia, o que se passa com você? Notei que durante a refeição não disse mais do que 2 palavras. Quer falar sobre o que a incomoda? A visitante sorriu suavemente e justificou-se: peço-lhes desculpas. Não pensei que tivesse me mostrado tão pouco cordial e participativa durante o almoço. Minha cabeça estava ainda preocupada com o que tinha acontecido. Leonora mexeu a cabeça negativamente. Nem de longe tive intenção de julgá-la, minha querida. Apenas fiquei preocupada com você. Pareceu-me tão inquieta, tão fechada em si mesma. É verdade. Os acontecimentos que vivenciamos pela manhã, tão extraordinários, fizeram-me pensar em minha filha, analisando tudo o que temos passado e sofrido. Você é testemunha, minha querida Leonora, das dificuldades que tenho enfrentado. Preferiu não comentar, por pudor, que já vira um fato semelhante acontecer com a filha, diante de Florência, e que ambas não tiveram dúvidas em acreditar que as palavras fossem de Felipe, seu falecido marido, dando ordens a ela, sua esposa. Permaneceu calada por alguns segundos, depois se dirigiu diretamente a Mari. Cara Mari, quando vocês estiveram na Santa Genoveva, falou-me de seres que viu em torno de minha filha. Fiquei pensando se não poderíamos nos reunir lá em casa e tentar dialogar com essas almas penadas. O que acha? Poderá ser benéfico para Maria Eugênia. Mari fitou-a com gravidade, respondendo: Virgínia, você foi direto ao ponto. Creio, verdadeiramente, que a solução para muitos problemas esteja no diálogo com esses espíritos. Muitas nos desejam o mal e tentam nos destruir, porque nos odeiam em virtude de terem sido prejudicadas por nós no passado, seja em um passado mais recente, seja em um passado mais remoto. Poderia explicar melhor, Mari? Atalhou a Leonora. Pelo que aprendi com os filósofos, todos nós tivemos muitas existências. Em cada uma delas podemos ter feito o bem ou o mal. Aqueles que prejudicamos se tornam nossos desafetos, tal qual acontece na existência atual. Se nos encontrarem novamente e não tiverem nos perdoado, é provável que tentem se vingar de nós. Entendeu agora? Entendi. Quer dizer que, no caso de meu marido, por exemplo, ele pode estar cercado de inimigos desta ou de outras vidas, não é? Exatamente. Bem, acho que Valentim não precisa de desafetos de outras existências. Há muita gente que o odeia pelos atos que cometeu nesta vida mesmo, não só escravos como brancos também. As 3 se calaram, pensativas, diante das palavras de Leonora. Logo o médico veio informar mamãe que era hora de se despedirem dos amigos. Antes de partirem,
Maria trouxe uma pasta de couro preto, um tanto desgastada pelo uso, que colocou nas mãos de Teófilo. Doutor, aqui está o material sobre o qual lhe falei. Leia-o. Conversaremos depois. Ao se despedir da amiga que partia, Mari prometeu que brevemente iriam visitá-la. Como estou aqui na condição de visita, fico na dependência de Guilherme e Leonora. Prometo-lhe, então, que lhe será enviado um recado confirmando o dia. Está bem? Mamãe agradeceu a gentileza, feliz pela promessa. Em seguida, ela e Teófilo retornaram para a fazenda, com novas esperanças, após aquele dia de tão importantes esclarecimentos para todos. Um novo horizonte se abria na mente deles, mostrando o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. 32. Socorro do Alto. Após aquele dia tão cheio de novidades e informações, todos os envolvidos mantinham a mente voltada para assuntos transcendentais, por tudo o que tinham visto e ouvido, o que facilitava o trabalho dos amigos de além-túmulo. Na fazenda Santa Clara não se falava de outra coisa. Leonora, Guilherme e Pierre procuravam entender melhor o assunto, crivando Maria de perguntas, e ela, de boa vontade, com um sorriso respondia às indagações. Teófilo, por sua vez, tendo levado para sua residência a pasta com as pesquisas e anotações de Mari, nos dias que se seguiram estabeleceram uma rotina. Possuía uma pequena casa na vila de Cruzeiro da Mata, que utilizava para atividade profissional, facilitado o acesso dos doentes, uma vez que residia em uma chácara nos arredores do vilarejo. Assim, durante o período diurno atendia seus pacientes no consultório, ao terminar as consultas, fazia visitas domiciliares para os casos mais graves e distantes. E, quando necessário, visitava as fazendas da região. Ao entardecer, encerradas as atividades diurnas, retornava à sua casa, tomava um bom banho, limpando-se das tensões do dia, e jantava. A serviçal, uma boa senhora, antiga paciente sua e vizinha, dispôs-se a ajudá-lo desde que ele ficara viúvo, apedada da sua solidão. Assim, a dedicada erigida cuidava da casa, das roupas, do pequeno jardim, tratava das galinhas, dos patos e do cachorro, e deixava preparada a refeição, a mesa posta e as paneiras no fogão, para que, ao chegar, o médico as encontrasse aquecidas. Como os recursos dela fossem escassos, ele convencionou repassar à boa mulher, no final de cada semana, uma determinada importância, pequena, mas que certamente ajudaria em sua manutenção. Cheia de escrúpulos, no início ela não queria aceitar a remuneração, julgando-a desnecessária, mas o doutor insistira com firmeza, e Erigida acabara por se acostumar, reconhecendo, com o tempo, que a providência lhe fora de bastante utilidade. Após a refeição, simples, mas saborosa, ele reservava todo o tempo disponível para as leituras. Acomodava-se na sua escrivaninha e, de tal maneira absorvia-se nos textos, que passava a noite estudando e fazendo suas próprias anotações sobre o que lera. Alguns pontos interessantes se destacavam, sendo o mais importante deles a imortalidade da alma. Esta continuaria a existir após a morte do corpo material e, aparentemente, com as mesmas características, grau de conhecimento e sentimentos, habitando algum lugar que se poderia chamar de outro mundo. Enfim, após a morte, tudo levava a crer que esses seres continuassem a ser os mesmos, só que destituídos do corpo de carne. Afinal, ele tivera a confirmação dessa verdade por meio das palavras e da presença de sua querida esposa, Helena. Assim, existiam seres bons ou maus, de acordo com o que sempre foram. Então, ele chegou à compreensão de que, se continuariam existindo depois desta vida, é porque, provavelmente, teriam tido outras existências, passando as almas por outras experiências, conforme relatos de várias pessoas que se lembravam de ter existido antes, em lugares diferentes. Essa constatação poderia dar-se por lembranças de outras épocas, ou pelos sonhos, uma vez que, já que as almas habitavam um corpo para poder viver, poderiam dele se afastar por ocasião do sono, ficando mais livres, inclusive para se relacionarem com outras almas que estivessem na carne ou no além-túmulo. Ao amanhecer, cansado,
Procurava dormir um pouco, pois sabia que logo teria de ir ao consultório, onde seus clientes o estariam esperando à porta. Continuava visitando a fazenda Santa Genoveva, atento aos deveres de